Beleza, beleza, galera? Vamos lá, sem perder tempo, certinho? O nosso próximo tópico é um tópico simples, legalzinho da gente trabalhar com ele, mas um tópico muito batido nas questões, tá? Diluição de soluções. Vamos trabalhar o conceito, galera. Processo que consiste na adição de solvente a uma solução com o objetivo de diminuir a concentração desta solução, beleza? Meus feras, escutem legalzinho o que eu vou dizer a vocês. A gente tem uma solução, aí essa solução ela está forte, ela está concentrada. Por exemplo, o suco forte, concentrado, o cafezinho forte, concentrado. Para diminuir a força, para diminuir a concentração, a gente adiciona mais solvente, a gente adiciona mais água. À medida que a gente vai adicionando água, escutem, o volume vai aumentar, porém a concentração, a força vai diminuir. Então isso é diluição, é colocar água, é colocar solvente em uma solução. Aí o volume aumenta e a concentração ela diminui, ok? E para a gente trabalhar, galera, questões de diluição, nós temos duas fórmulas, tá? A primeira fórmula, ela está relacionada com o Czão. O que é o Czão? É a concentração comum, a concentração grama por litro. Então eu tenho concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final, ok? Então o Czão a gente usa quando a concentração é grama por litro, tá? Galera, se a concentração for mol por litro, nós temos a mesma fórmula. Só que o Czão a gente troca pelo Mzão. O Mzão é a concentração mol por litro. Então, meus feras, fórmula para a gente trabalhar questões de diluição. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Se a concentração for grama por litro, coloca o Czão. Se for mol por litro, a gente coloca o Mzão, ok? Agora, só um lembrete, galera, que é importante, tá? Um lembrete que é importante. Esse volume final é o volume inicial mais o volume que foi adicionado. O volume final é o volume inicial mais o volume que foi adicionado. Belezinha? Então, se a questão pedir qual é o volume de água adicionado, você vai trabalhar essa fórmula aqui, galera. O volume adicionado vai ser o volume final. O volume inicial está somando, ele passa subtraindo.
Então, o volume de água adicionado é igual ao volume final menos o volume inicial. Certinho, galera? Certinho, certinho. Então, isso aqui é diluição. Coloca água, o volume aumenta, a concentração da solução diminui. Beleza, beleza? Massa, galera. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o próximo tópico: misturas de soluções. Misturas de soluções. O que nós vamos fazer agora é pegar duas soluções e misturar, ok? Quando a gente trabalhar, galera, questões sobre misturas de soluções, nós também vamos ter duas fórmulas. Primeira delas, meus feras, concentração resultante. O Rzão é o resultado da mistura. É o resultado da mistura. Então, concentração resultante da mistura é igual à concentração da primeira solução vezes o volume dela, mais concentração da segunda solução vezes o volume dela, dividido pelo volume total. Galera, volume total é o volume da solução 1 mais o volume da solução 2, tá certo? Concentração resultante da mistura é igual à concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais concentração da solução 2 vezes volume da solução 2 sobre o volume total, que é V1 mais V2. Agora, meus feras, pegando no pé de vocês, o Czão é quando a questão trabalha concentração grama por litro. Porque se a questão trabalhar concentração mol por litro, se ela trabalhar concentração mol por litro, então a gente vai trocar o Czão pelo Mzão. Grama por litro, coloco Czão. Mol por litro, o Mzão. Mas a fórmula, galera, é praticamente a mesma, tá? A fórmula é praticamente a mesma. Belezinha? Concentração resultante da mistura é igual à concentração da solução 1 vezes volume da solução 1, mais concentração da solução 2 vezes volume da solução 2 sobre o volume total. Belezinha? Então, nós temos aqui diluição, é colocar água, volume aumenta, concentração diminui. Mistura de soluções é quando a gente pega duas soluções e a gente faz a mistura das duas. Beleza? Galera, pegando no pé de vocês, Alisson, são muitas fórmulas, qual é a fórmula que eu vou utilizar? Vai depender dos dados da questão, belezinha? Analisem com muita atenção o enunciado, destaquem os dados e de acordo com os dados, a gente tem a fórmula que a gente vai aplicar, belezinha? Anotem, meus feras, para a gente continuar. Vamos lá, galera. Vamos para o último tópico para a gente fechar a teoria de soluções, tá bom? Esse último tópico, muito fácil, muito belezinha. SESMAC já cobrou. Venham legalzinho aqui comigo. Titulação. Galera, a palavra titulação significa neutralização, tá? Titulação significa neutralização. Quando a gente fala de neutralização, lembrem de ácido e base, né? Ácido e base.
Então, titulação trata-se de um processo de neutralização entre uma solução ácida e outra solução básica. Então, sempre, nossa palavrinha boa, sempre que a gente pegar uma questão onde a gente tenha solução ácida, solução básica, uma neutralizando a outra, essa questão, galera, é sobre titulação, ok? Os livros complicam muito esse processo da titulação. A gente não vai complicar nada não, tá? Eu vou passar para vocês uma fórmula, galera, que vocês não vão encontrar ela em livro nenhum. É uma dica belezinha só nossa, tá? Para facilitar esse assunto. A fórmula, meus feras, é essa daqui, beleza? Dica belezinha aqui pra gente. Nós vamos ter número, galera, de H+, que é o número de hidrogênios ionizáveis do ácido, vezes número de mol do ácido, igual número de hidroxila vezes o número de mol da base. Agora, o que vai acontecer em quase todas as questões? Em quase todas. Meus feras, o número de mol do ácido a gente vai substituir pela concentração do ácido vezes o volume dele, ok? E o número de mol da base a gente vai substituir pela concentração da base vezes o volume dela. Então, meus feras, eu vou querer que vocês guardem no juízo essa fórmula aqui. Número de hidrogênios do ácido. Número de hidrogênios do ácido. Vezes o produto da concentração do ácido vezes o volume dele. Igual número de hidroxila vezes o produto da concentração em mol da base vezes o volume dela, tá? No módulo, galera, nós temos uma questão. Vamos trabalhar essa questão para vocês verem como fica fácil uma questão de titulação utilizando essa fórmula aqui, beleza? Vamos lá, meus feras. Exemplo: 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sério, base, de concentração em mol desconhecida, foram titulados, foram neutralizados, neutralizados, com uma solução aquosa, 1 mol por litro. O Mzão é o mol por litro de ácido sulfúrico. O volume de ácido gasto na titulação foi 50 mililitros. Pergunta: qual a concentração da base? Qual a concentração da base, tá? Vamos lá, galera. Vamos jogar aqui a fórmula. Meus feras. Número de hidrogênios vezes o produto, concentração do ácido vezes volume do ácido, é igual número de hidroxila vezes o produto, concentração da base vezes o volume da base. Galera, essa questão ela trabalha com o ácido sulfúrico e ela trabalha com o hidróxido de sério,
olhem para cá, olhem para cá. Número de hidrogênios. O ácido sulfúrico tem 2. Então eu coloco aqui 2. Concentração do ácido. A questão deu. É 1. Volume do ácido. 50 mililitros. Alisson, eu preciso passar esse volume para litros? É obrigado passar para litros? Galera, escutem legalzinho. Quando a gente trabalha titulação, a gente não tem a obrigação de passar para litros, não. Se quiser passar para litros, passe. Se quiser deixar em ml, deixe. A resposta será a mesma, tá? Então, o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios. Está aqui, número de hidrogênios 2. Concentração do ácido 1, volume 50 ml, tá? Galera, número de hidroxila. Essa base tem 3. 3 hidroxilas. Concentração da base. A questão está pedindo. Volume da base. Ela deu, galera, 100 mililitros é o que nós temos aqui de volume da base. Pronto. Substituímos os dados. Agora vamos legalzinho na matemática, tá? 2 vezes 1 vezes 50. Isso aqui 2 vezes 50. 100. Igual 3 vezes 100, 300, vezes concentração da base, 300 vezes concentração da base. Vamos isolar a concentração da base. Nós vamos ter 100, o 300 está multiplicando, ele passa dividindo. Aí, meus feras, é só a gente cortar, né? 2 zeros com 2 zeros. 1 sobre 3. 1 sobre 3. 0,33 mol por litro. Belezinha? Então, aqui nós temos a concentração em mol da base. Viram como é fácil? Viram como é simples, galera? Quando a gente tem solução ácida, neutralizando, titulando, solução básica, é só jogar essa fórmula. Número de hidrogênios do ácido, aqui no caso 2, vezes concentração do ácido vezes o volume dele, igual número de hidroxila da base, aqui foram 3, vezes concentração da base vezes o volume dela. Substitui os dados, o resto é matemática. Entenderam legalzinho, meus feras? Titulação é isso daqui, beleza? Fechamos a teoria. Anotem para a gente ir para as questões de sala, tá bom? Anotem, galera. Galera, vamos detonar legalzinho agora as questões de soluções para a gente fechar 100%, bem belezinha, esse primeiro capítulo, esse primeiro assunto de físico-química, tá? Primeira questão, vestibular de medicina do SESMAC, ele coloca assim, galera, o soro fisiológico é uma solução que contém 0,9% em massa de cloreto de sódio em água destilada. Sublinhem, ou seja, cada 100 ml de solução aquosa contém 0,9 gramas do sal. Beleza? Sublinha isso. Sabendo disso, um estudante de bioquímica vai preparar 5 litros de soro fisiológico. Pergunta: a massa de cloreto de sódio que ele precisará pesar é igual a quanto? Meus feras, belezinha demais. A questão explica pra gente, deixa eu trocar aqui o piloto.
A questão explica para a gente que cada 100 mililitros do soro contém 0,9 gramas de cloreto de sódio. Aí diz que um estudante de bioquímica vai preparar 5 litros, ou seja, 5.000 mililitros de soro caseiro. Nesse volume de soro, nós teremos quantos gramas de cloreto de sódio? Meio pelos extremos e acabou. X é igual a 5.000 vezes 0,9 dividido por 100. Meus feras, vamos cancelar aqui 2 zeros com 2 zeros. E aí nós temos 50 vezes 0,9. Isso daqui é igual a 45 gramas de cloreto de sódio, tá? Então, essa primeira questão, o nosso gabarito é a letra E. Beleza? Questão que, na realidade, por regra de 3, a gente já respondeu ela bem belezinha, tá? Legalzinho, legalzinho, galera. Massa, massa. Eu ouvi daqui vocês dizendo, questão boa. Daqui eu ouvi vocês dizendo, beleza? Questão foi boa mesmo. Vamos agora, questão 2. Uma outra questão do SESMAC, tá? Vamos lá, galera. Essa segunda questão, ela coloca assim. Já já vocês vão copiar. Numa usina de processamento de cana-de-açúcar, um químico precisa avaliar o teor de sacarose em um carregamento de cana que acaba de chegar. Vai sublinhando tudo agora. Por isso solicita 3 litros de caldo de cana e após análise verifica que essa solução contém uma concentração de sacarose igual a 0,4 mol por litro, emissão da perna puxada. Calcule a massa de sacarose presente em 3 litros de caldo de cana. Galera, o que foi que eu disse a vocês? Quando a gente pegar uma questão, a gente tem que analisar os dados com bastante atenção e, de acordo com os dados, a gente direciona a fórmula, tá? Essa questão 2, ela diz que o volume 3 litros, concentração em mol 0,4 mol por litro. E ela pede para a gente calcular a massa da sacarose. Sacarose é açúcar, açúcar é soluto. Então, massa da sacarose é a massa do soluto. Quando a gente trabalhou concentração em mol, eu coloquei para vocês 2 fórmulas. E eu disse, galera, essa segunda fórmula é ela que as questões vão explorar, tá? E que fórmula é essa, meus feras? Lembrem aqui comigo. A fórmula é essa daqui. Concentração em mol é igual a massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros, tá bom? Então, sempre que a questão trabalha concentração em mol, volume, massa do soluto, a fórmula, galera, é essa daqui. Vamos lá? Vamos substituir os dados. Concentração em mol, 0,4. Massa do soluto, a questão, ela está pedindo para a gente
Massa molar, tabela periódica. O SESMAC não dá a tabela, mas ele deu aí as massas molares. O carbono é 12, e aí multiplica por 12. Mais o hidrogênio é 1, multiplica por 22. Mais o oxigênio é 16, multiplica por 11. Soma tudo, a massa molar da sacarose é 342. O volume tem que estar em litros. Se não estiver, tem que transformar. O volume aqui, galera, ele já veio em litros, já veio, tá? Agora, meus feras, é meio pelos extremos. Eu vou continuar aqui. Massa do soluto é igual a 0,4 vezes 342 vezes 3. A massa do soluto, galera, vai dar aqui, beleza, aproximadamente 410, tá? Aproximadamente 410 gramas de sacarose. Portanto, meus feras, o nosso gabarito para essa segunda questão é a letra A. Beleza? Então, uma questão onde foi aplicação de fórmula. E eu falei para vocês, galera, quando eu estava explicando a teoria, e eu volto a falar de coração, meus feras, de coração, guardem legalzinho essa fórmula no juízo, porque essa fórmula o SESMAC ama. Já caiu várias vezes questões de concentração em mol, onde era só aplicar essa fórmula aqui, beleza? Vamos agora para a terceira questão. Vamos lá? Belezinha aqui comigo, galera. Essa terceira questão, ela coloca assim: o lítio não é muito abundante no universo, porque não é favorecido nas reações nucleares que produzem os elementos nas estrelas. Os compostos de lítio são utilizados em cerâmica, lubrificantes e em medicina. Agora vem o que interessa. Pequenas doses diárias de carbonato de lítio, tá aí a fórmula, foram reconhecidas como efetivas no tratamento de distúrbios maníaco-depressivos. Pergunta, sublinha. Determine a concentração em mol por litro, mol, de uma solução de carbonato de lítio que contém 60 gramas deste sal em 2.000 ml de soluções. E aí nós temos as massas molares. Meus feras, olhem os dados, Nós temos aqui a questão pedindo: determine a concentração em mol. A massa do soluto, a massa do carbonato de lítio, 60 gramas. Volume da solução, 2.000 ml, tá? Galera, não tem para onde correr, não. Concentração em mol, massa do soluto, volume da solução. Olhem aqui a fórmula, olhem aqui a fórmula. Concentração em mol é igual a massa do soluto sobre massa molar do soluto, volume da solução em litros, tá? Vamos substituir os dados agora. Vamos legalzinho aqui comigo. Concentração em mol, nós queremos massa do soluto, 60 gramas. Massa molar do carbonato de lítio. Galera, a fórmula do carbonato de lítio, a questão deu.
Li2CO3. Vamos lá. A massa do oxigênio 16 vezes 3, 48. Mais o carbono é 12. 48 com 12, 60. O lítio é 7 vezes 2, 14. 60 mais 14 vai dar 74. Galera, o volume tem que ser em litro, hein? Se não estiver, a gente tem que transformar. 2.000 ml, 2.000 mililitros, é igual a 2 litros. Então, o volume 2 litros. Nós vamos ter 60, 74 vezes 2 vai dar 148. 60 dividido por 148 dá 0,405 mol por litro. Ok? Então, meus feras, aqui nós temos a resposta. 0,405 mol por litro, tá? O gabarito dessa questão também é a letra A. Belezinha? Então, aqui nós respondemos as 3 primeiras questões. E volto a pedir, guardem essa fórmula no juízo, tá? Porque o SESMAC, ele ama. Galera, anotem tudo para a gente ir para a 4ª questão. Belezinha. Vamos lá, galera, para a 4ª e última questão, fechando 100% aqui o capítulo de soluções, tá? É uma questão do vestibular de medicina da FCM. É uma questão, galera, boa. Acompanhe legalzinho aí comigo, tá? É um texto grande. Vamos com bastante atenção. No dia 19 de junho de 2008, foi promulgada a Lei 11.705, conhecida como Lei Seca, que instituiu mais rigor aos condutores que dirigem sob efeito de álcool. A lei, que causou impacto, auxiliou na diminuição de acidentes causados por condutores embriagados, principalmente em cidades onde a fiscalização é mais eficiente. Para a aplicação da lei, é utilizado o equipamento denominado etilômetro, vulgarmente chamado de bafômetro. Os primeiros bafômetros funcionavam à base de reações químicas com o dicromato de potássio. O etanol não absorvido pelo organismo é eliminado pela respiração. O indivíduo suspeito de estar dirigindo embriagado deve assoprar a mistura contida no aparelho. Se ele estiver embriagado, a cor laranja do dicromato de potássio em meio ácido muda para verde, cor característica do sulfato de crômio, mostrando a reação do dicromato e a oxidação do álcool. Quanto maior o teor de álcool expirado pelo motorista, mais intensa a cor verde. Na fabricação de um bafômetro, faz-se necessário a preparação de uma solução de dicromato de potássio. Chegamos agora na parte da solução. Vamos sublinhando tudo, galera. Agora com bastante atenção. Vamos lá, acompanhe a leitura aqui comigo. Uma solução foi preparada. A solução será preparada, transferindo-se 2,94 gramas do dicromato de potássio em um balão volumétrico de 500 mililitros. É o volume do recipiente, do balão, 500 mililitros. E diluída com água destilada até a marca da aferição. Meus feras, vamos com calma, vamos com bastante atenção, vamos aqui no passo a passo. Essa questão, ela começa dizendo que uma solução de dicromato de potássio será preparada. Observem que ela deu a massa do dicromato de potássio.
29,4. Ela deu o volume do balão volumétrico, 500 mililitros. E aí, galera, nós iremos atrás da concentração em mol. Belezinha? Por que que eu vou atrás da concentração em mol? Olhem as opções de resposta. As opções de resposta trabalham concentrações mol por litro, concentração em mol. Então, nosso primeiro passo, galera, vai ser calcular a concentração em mol. Se liga legalzinho aqui comigo. Concentração em mol da solução preparada. A questão diz que na utilização do bafômetro a gente produz uma solução de dicromato de potássio. Meus feras, não tem para onde correr. O SESMAC gosta, a FCM gosta, os vestibulares gostam. Concentração em mol é igual a massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros, ok? Qual é, galera, a massa do dicromato de potássio que ele utilizou? 29,4. Massa molar, galera, massa molar do dicromato de potássio. Vamos legalzinho comigo. Potássio é 39 vezes 2, mais o cromo é 52 vezes 2, mais o oxigênio 16 vezes 7, soma tudo, vai dar 294 gramas por mol. Então, a massa molar do dicromato de potássio é 294, tá? E qual é o volume aí do balão, galera? 500 ml. Só que a gente tem que passar para litros. Pega 500, divide por 1000, passa para litro. Vai dar 0,5, ok? Vamos continuar aqui. Concentração em mol, meus feras, 29,4. 294, dá para simplificar. Aqui é 1, aqui é 10. Então, nós vamos ter 1 dividido 10 vezes 0,5 dá 5. 1 dividido por 5, 0,2 mol por litro. Calma, que isso daqui não é a nossa resposta não, tá? O que nós acabamos de descobrir foi a concentração em mol da solução que foi preparada para o bafômetro, ok? Calma, galera, se liguem legalzinho comigo, já já vocês copiam. Vamos voltar para o enunciado. Olha o que a questão coloca aqui para gente na sequência. Ela diz assim, na sequência, continuando o texto, vá sublinhando, uma alíquota. Galera, alíquota é uma porção de uma solução. É um pedaço, uma porção de uma solução. Então, uma alíquota, uma porção dessa solução de 25 ml desta solução aqui, da solução que ele preparou. Uma alíquota de 25 mililitros desta solução foi transferida para um balão volumétrico de 250 mililitros
e diluição com água até a referida marca. Galera, na sequência, o que acontece aqui? Na sequência, o químico que preparou essa solução, na sequência ele dilui 25 mililitros dessa solução. Então, primeiro ele preparou a solução. Na sequência, ele dilui 25 mililitros dessa solução. Vamos lá? Vamos fazer a diluição? Então, segunda parte, galera. Diluição de 25 mililitros da solução preparada. Bora, belezinha, aqui comigo. Qual é a fórmula da diluição? Qual é, galera? Vamos lá. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. A concentração inicial é essa daqui. Ele primeiro preparou a solução, aí depois ele vai diluir essa solução. Então a concentração inicial é 0,2. O volume inicial é 25. Ele preparou, aqui galera, aqui, ele preparou 500 mililitros, mas ele vai diluir apenas 25 mililitros. Então, o volume que ele vai diluir, 25 mililitros. A questão diz que ele pega 25 mililitros, coloca num balão volumétrico que tem um volume de 250 ml e completa esse volume com água. Então, o volume final será o volume total do balão, 250 mililitros, ok? Galera, dá pra gente simplificar, 25 e 250. 25 por ele mesmo dá 1, 250 por 25 dá 10. A concentração final vai ficar 0,2. O 10 que está multiplicando, ele passa dividindo, ok? Então, meus feras, a concentração final vai ficar 0,02 mol por litro. Certinho? Qual é a concentração inicial que foi preparada? 0,2. Aí na sequência ele faz uma diluição. E o que é diluição, galera? Diluição é aumentar o volume para a concentração diminuir. Olhem para cá. O volume aumentou. De 25 foi para 250. Aí o volume aumenta, a concentração diminui. A concentração que era 0,2 caiu para 0,02. Belezinha? Mas a questão não acabou não, hein? Vamos continuar aí a leitura, galera, que temos ainda uma última parte. Depois, o texto dizendo, depois 10 mililitros da solução diluída. Galera, a solução diluída tem essa concentração aqui. Então, depois, 10 mililitros da solução diluída foram transferidos para um balão de 100 mililitros e diluídos com água até o traço de aferição, ou seja, até 100 ml.
traço de aferição é essa medida. Quando ele diz que o balão é de 100 mililitros, então a aferição, a medida, 100 mililitros. Então vai ser diluído com água até 100 mililitros. Pergunta: a concentração final da solução é de aproximadamente quanto? Então, meus feras, depois de fazer uma primeira diluição, ele agora vai fazer uma segunda diluição. Então, terceira parte da questão. Nós vamos fazer a diluição de 10 mililitros da solução diluída. Vamos jogar novamente, galera, a fórmula da diluição, tá? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. A concentração inicial é a da solução diluída, é 0,02. O volume inicial está aqui, ó, 10 ml. O químico pega 10 mililitros dessa solução e vai diluir. Vamos atrás da concentração final. O volume final é o volume do balão. 100 mililitros, ok? 10 mililitros da solução diluída será diluída até 100 mililitros. Vamos para a matemática, galera. 10 e 100, dá para simplificar. 10 por 10 dá 1. 100 por 10 dá 10. Então, nós vamos ter concentração final é igual a 0,02. O 10 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a concentração final vai ficar 0,002 mol por litro, ok? Colocando, galera, em notação, nós temos 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, ok? Qual é a opção de resposta que traz 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro? Letra E, letra E. Então, questão 4, galera, gabarito, letra E, ok? O legal dessa questão é porque ela trabalha no início, né? A concentração em mol, que é muito batida nas questões, e depois diluição, para a gente guardar bem legalzinho no juízo, a fórmula, o processo da diluição. Concentração em mol, diluição, galera, são muito batidos nas questões e devem ficar muito legalzinho no juízo de vocês, beleza? Com isso, nós fechamos, galera, soluções, tá? Anotem legalzinho, já sabem que qualquer dúvida é só voltar o vídeo e assistir a explicação novamente. Belezinha, meus feras? Detonem legalzinho, porque aqui tem tudo para ser uma questão no vestibular de medicina do SESMAC, tá? E a gente não vai perder nenhuma questão, não. Detonem legalzinho, meus feras. Qualquer dúvida, mandem para mim no privado, beleza? Valeu, galera!